E eu fui impactado por esse conteúdo que a doutora trouxe. Eu queria entender um pouco mais desse produto. Por exemplo, eu tenho meus 35 anos, como que a gente pode formatar um planejamento previdenciário, ou algumas vezes um médico, uma médica, como é que inicia essa conversa e qual que é o ponto fim disso? Qual que é o objetivo fim para ter esse produto? Maravilha, Bruno. Eu vou começar pelo objetivo fim, pelo ponto fim. O ponto fim é realmente a pessoa. Eu vejo assim, se ela tem menos de 15 anos de contribuição, Sim, então 15 anos de trabalho, o objetivo principal é ela pagar menos tributo. O objetivo e assim, o valor que geraria para esse profissional é pagar mais tributo a partir de hoje, podendo economizar até R$ 1.300 por mês se ele for pessoa física. Esse é um ponto para quem tem menos de 15 anos. Para quem tem mais de 15 anos, uhum, seria realmente orientá-la o que fazer de hoje até o momento de aposentar. Eu não sou uma defensora de INSS, eu estou aqui nas redes sociais realmente falando como é a lei e como é a prática daquilo, e principalmente a gente pegar o que tem de melhor, sim, destrinchar para o cliente fim. sim, Então, como você falou, foi impactado, né? E assim, tudo no orgânico, eu exatamente. realmente, eu gosto de falar, eu gosto de falar um pouco da minha experiência desses 23 anos advogando, é, e assim, o valor que gera para o cliente. Então, eu queria até falar aqui que em 2021, 2020 para 2021 que veio a pandemia, até então eu tinha escritórios físicos, sou de São Exato. Paulo, Suzano, São Paulo. E aí, com a pandemia, eu falei, gente, como eu vou passar a minha mensagem? Eu não estou fazendo mais workshop, não estou dando aula. Aí fui para o YouTube. E aí no YouTube, do YouTube para o Instagram, para o TikTok, para o Kawaii, levando conteúdo de forma séria, mas assim com uma linguagem que a pessoa que não é advogado vai entender. E Exato. isso deu muito certo e fez com que eu passasse de escritórios físicos a atender de forma online no Brasil todo. E realmente o público aumentou, especialmente esse do planejamento previdenciário. Sim. Então, falando dele ainda, Bruno, Uhum. então seria o seguinte: o que fazer para alcançar a aposentadoria, não pensando apenas numa aposentadoria do INSS, mas pensando numa segurança para a pessoa? Porque o profissional liberal ou empresário, o empresário, se estiver organizado ali, ele pode parar de trabalhar, ele vai ter a renda dele, mas eu estou pensando num 360 Uhum. desse cliente. Então, se ele parar de trabalhar hoje, qual é a renda que ele vai ter? Mas parar de trabalhar por quê? Porque ele pode ficar doente, ele pode Exato. se acidentar. Eu tenho, como eu te falei, até uns 4 anos atrás, era muito casos de aposentadorias. Então, eu tenho diversos casos de médicos e dentistas aposentados por incapacidade. Por incapacidade. E na pandemia, então, foi chuva por causa de até problemas psiquiátricos de aposentadoria de médicos Sim. e enfermeiros. Então, assim, a gente tem que pensar nisso. Se parar de trabalhar, qual que é a renda que você vai ter? E muitas vezes, na grande maioria das vezes, se aqui a gente está falando para médicos, Uhum. dentistas, a Uhum. renda do INSS não vai ser suficiente nem um pouco para manter o padrão de vida desse profissional Sim. na sua vida. Então, eu Uhum. não posso só dar uma resposta ali de INSS, então eu vou ver como um todo. Não adianta eu falar, olha, vamos contribuir pelo teto do INSS, a pessoa vai gastar lá R$ 1.600 por mês para Sim. ter um benefício de no máximo 5.000. Sim. Lembrando que o valor teto do INSS é R$ 7.500 e uns quebradinhos, mas Exato. é muito raro quem Sim. consiga se aposentar por 100%. Então, Sim. 5.000 não vai Sim. ser suficiente para essa pessoa arcar com as despesas dela. Então, vamos pensar também numa previdência complementar, num seguro complementar, se ela ficar doente, ficar incapacitada, ela possa receber uma renda compatível com os gastos dela. Exato. Então, o planejamento é, entra a parte tributária, então, como pagar o INSS de forma otimizada, pagar menos ou pagar mais, mas assim, o mais é pensando no ROI, é no investimento. Eu Exato. vou pagar porque eu sei que eu vou ter um benefício que vai
compensar esse pagamento a mais que eu estou pagando. Sim, Então, aqui não é achismo, né, Bruno? Não é achismo, é matemática. É exato. pegar a regra e colocar numa tabela de cálculo. Então, realmente, eu gosto de falar do ROI, porque aí o profissional já está acostumado, o retorno Sim, sobre o investimento é investimento aqui que a gente está falando. exato. Então, não é simplesmente, olha, eu acho que se você pagar sobre o teto, é melhor para você, mas melhor quanto? Sim. É matemática. A gente põe na O, ponta